Olá, primeiro eu quero agradecer a gentileza do convite para que nós possamos estar juntos nesta semana de preparação para a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. É por isso que eu quero iniciar com esta oração, aonde nós vamos pedir que a chama do fogo do Espírito Santo venha abrasar o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém e amém, e glórias ao nosso Deus, que está permitindo que a gente se encontre nesta que é a semana da novena do Espírito Santo. A primeira e a mais importante de todas as novenas, porque ela foi pedida pelo próprio Jesus Cristo aos seus discípulos. Aqui em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, Jesus ressuscitado, preparando-se para se despedir dos seus amigos, diz: Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. E eles obedeceram. Durante 9 dias, permaneceram juntos em oração na sala do cenáculo em Jerusalém, e ali estava também a doce Virgem Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. Por isso, esta semana é muito importante para que nós possamos entender o Espírito Santo é que continua a presença de Jesus em nós, na igreja e no mundo. Tudo aquilo que Jesus fez, Ele fez com o Espírito Santo, justamente para mostrar, se nós quisermos uma fé viva, se nós quisermos uma fé que faz a gente refletir a presença dEle, se nós quisermos uma fé que nos faz falar de Jesus com convicção, tocando no coração das pessoas, nós precisamos do Espírito Santo. Por isso, eu quero lembrar 2 mulheres muito especiais. Primeiro, Santa Maria de Jesus crucificado, apóstola do Espírito Santo. Freira carmelita, árabe, que foi para Belém para construir, guiada por Deus, um convento. E no lugar onde a própria Virgem Maria indicou. E ali ela teve manifestações extraordinárias da ação de Deus. E uma delas, Jesus falava com ela e falava principalmente sobre a necessidade, a importância do Espírito Santo. Jesus disse a Santa Maria de Jesus crucificado: o mundo e as comunidades religiosas procuram novidades devocionais e menosprezam a verdadeira devoção ao Espírito Santo. Por isso, diz Jesus, há tanto erro e desunião e falta de paz e luz. A luz não é pedida como seria preciso, contudo, é ela que faz conhecer a verdade.
Palavra forte, palavra necessária, que recorda para nós aquilo que Jesus deseja que a gente busque e viva: a ação e o poder do Espírito Santo. A segunda mulher, a beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, que escreveu diversas cartas ao Papa da sua época, Leão XIII, dizendo: santidade, como sucessor de Pedro, conduz novamente a igreja para a sala do cenáculo. E ela também incentiva o Papa a trazer para a igreja novamente a novena de Pentecostes, a novena do Espírito Santo, para preparar esta festa tão importante. O Papa ouviu os apelos da beata Helena Guerra. Ele escreveu uma das mais belas encíclicas sobre o Espírito Santo. Ele instituiu novamente a novena do Espírito Santo para Pentecostes. E quando chegou a passagem do século, o século XX, ele consagrou ao Espírito Santo. Isto revela para nós a importância e a necessidade de a gente conhecer, de a gente experimentar esta ação do Espírito Santo em nossa vida. Sim, Jesus vai dizer aos primeiros cristãos, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 5, João batizou com água, mas vós daqui a pouco sereis batizados no Espírito Santo. E depois, no versículo 8, ele explicou o que este batismo no Espírito traria para a vida dos discípulos e da igreja. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará a sua força e sereis minhas testemunhas. Primeiro, Jesus diz: descerá o Espírito Santo e vos dará força, isto é, transformará a nossa vida. Entrará nas nossas tristezas, transformando-as em alegria, nas nossas trevas, para transformá-las em luz. E também o Espírito Santo nos fará refletir Jesus em nós. E isto aconteceu lá em Atos. Depois de terem rezado durante 9 dias, no dia de Pentecostes, Atos 2, 1 e seguintes, o Espírito Santo veio de um modo sensível e visível para aqueles homens e mulheres. Veio um estrondo, vieram as línguas de fogo, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e logo as pessoas foram se aproximando, foram sendo evangelizadas. E por quê? Porque no dia de Pentecostes, a igreja foi batizada no Espírito. Os primeiros cristãos foram batizados no Espírito para que pudessem ser pedras vivas da igreja. O Espírito Santo é este poder, é esta força que vem do Pai e do Filho para nos dar a certeza de que nós somos amados por Deus, para devolver para nós a fé que nos faz abrir o coração para Jesus e aceitá-lo como nosso Senhor, mas também a fé que nos faz crer que Deus continua realizando
maravilhas, milagres. É por isso que nesta semana da novena de Pentecostes, nós temos que também entrar na sala do cenáculo. E como é que nós entramos na sala do cenáculo? Fazendo a novena do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo venha realmente para nos mergulhar na sua unção, nos convencer aonde está o nosso pecado, dando-nos também o arrependimento, consolando-nos aonde nós estamos sofrendo, recordando-nos, quando isto for necessário, as promessas de Jesus, para que a gente não permita que Satanás roube de nós a fé vitoriosa. E também é necessário deixar que o Espírito Santo, ele nos torne testemunhas, não tanto somente pelo falar, mas São Paulo VI, Papa, dizia que primeiro, a nossa vida tem que ser um espelho que reflete a presença de Deus, Evangelho vivo, para que as pessoas perguntem para nós, por que você tem os mesmos problemas que eu e é diferente? Tem esperança, sabe sorrir, sabe estender a mão, sabe ajudar. E aí é a hora, dizia São Paulo VI, de falar de Jesus. Hoje, eu quero dizer para vocês, a maior necessidade da igreja é o Espírito Santo. Nós precisamos realmente aprender a levantar e a dizer: Espírito Santo, faz-me viver este novo dia como um dia que o Senhor fez para mim. Espírito Santo, ilumina-me, para que neste dia, encontrando dificuldades, encontrando atritos, encontrando problemas, eu creia que não estou sozinho, sozinha, para enfrentá-los. E naquela hora, depois, durante o dia, quando surgirem os contratempos, lembrar: o Espírito Santo está comigo, eu não vou me entregar. É a novena do Espírito Santo que nós estamos celebrando nesta semana, que foi o pedido do próprio Jesus. Mas veja a diferença entre nós e os primeiros cristãos. Veja a grandeza daquilo que já aconteceu conosco. Você recebeu o Espírito Santo na graça do seu batismo. Este Espírito Santo foi confirmado no seu crisma. Este Espírito Santo é alimentado a cada Eucaristia, a cada Santa Comunhão. Por quê? Santo Efrem, um santo oriental, dizia: cada vez que nós comungamos, nós recebemos aquele que nos batiza no Espírito Santo. Então, ao comungar, dizia ele, nós temos que pedir: renova-me com a força do Espírito Santo. Renova-me com este poder. Se nós, de fato, aprendemos a ter esta atenção, este cuidado com o Espírito Santo, nós nos tornamos capazes de seguir realmente os passos de Jesus. Logo que Jesus foi batizado, veio o Espírito Santo sobre ele para dizer: todos precisamos estar cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto para enfrentar as tentações do demônio. E ele amarrou o demônio. Ele destruiu as mentiras do demônio para dizer: vocês também
Ao invés de terem medo do demônio, vocês têm que lembrar que vocês têm a força que o derrota, o Espírito Santo. E é importante a gente descobrir que a cada tentação, Jesus reagia com a palavra. É aquilo que Jesus também prometeu. Quando vêm as tentações, se nós pedimos o auxílio do Espírito Santo, ele nos recorda a palavra de Jesus e nós vencemos a tentação do demônio com as promessas de Jesus. Esta é uma semana maravilhosa, porque é a semana aonde nós vamos ativar as baterias da nossa fé. Lá aonde existem nós que precisam ser desatados. Lá aonde nós estamos nos sentindo perdidos, perdidas. Lá aonde existe escuridão na nossa vida. Lá aonde está, quem sabe, uma opressão maligna, uma enfermidade. Lá onde existe uma preocupação com a nossa família ou qualquer outra área, o Senhor está nos chamando a clamar, a pedir as luzes, o poder, a força do Espírito Santo. Sim, nós temos que descobrir, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo quer nos guiar. O Espírito Santo é a força que faz com que Jesus possa agir em nossa vida para que coisas maravilhosas aconteçam. Sim, estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados, falarão novas línguas. É a promessa de Jesus no final do Evangelho de São Marcos. É a promessa para você. Portanto, deixa o Espírito Santo renovar a sua fé, deixa o Espírito Santo avivar a sua alegria, como aconteceu com a Virgem Maria. Ela foi a primeira cristã. Ela foi a primeira a ser batizada no Espírito. E ela nos ensina a não resistir. Ela nos ensina a dizer como ela: faça-se em mim segundo a tua palavra. E eu quero agora, unindo-me ao que Jesus pediu, através de Santa Maria de Jesus crucificado e a beata Helena Guerra, eu quero neste momento pedir ao Deus Todo-Poderoso que possa renovar na vida de todos vocês, de todas vocês, o batismo no Espírito Santo. Não é um novo sacramento, é dar vida ao nosso batismo, ao crisma, à Eucaristia, toda a nossa vida cristã. É sacudir no bom sentido e dizer: você pode se levantar e você pode viver como mais do que vencedor, mais do que vencedora, porque em você habita o poder do Espírito Santo. Volto a repetir, ao levantar, faça da oração ao Espírito Santo, ou espontânea, ou uma oração que você conhece, faça da oração ao Espírito Santo com o coração a sua primeira oração. E você descobrirá, o seu dia será um dia guiado nesta presença. Não significa que não existirão problemas, mas você terá certeza do auxílio, do consolo, da defesa, da ajuda do Espírito Santo, como Jesus prometeu. Se puder, curve a sua cabeça. Eu estendo neste momento as minhas mãos sacerdotais e eu peço, ó Deus, nesta semana da novena do Espírito Santo,
nesta semana em que estamos nos preparando para Pentecostes. Manda as línguas de fogo, incendeia os nossos corações como se incendiaram os corações daqueles primeiros cristãos, da Virgem Maria. Sim, incendeia-nos, Senhor, com este poder do alto. Renova-nos com a força do Espírito Santo. Sim, ó Deus maravilhoso, batiza-nos com o Espírito Santo, com tudo aquilo que o Espírito Santo tem. Derrama os dons, confirma os frutos. Ó Deus maravilhoso, da ponta da cabeça à planta dos pés, que nós possamos realmente proclamar estas maravilhas. Shai alakandala yara alakandala da yara alakandala shia alakandala da la yara alakandala yara alakandala yera alakandala shia la yara alakandala da la kandala shia alakandala yara alakandala yara la yera alakandala la yara alakaya la yera alakandala yara la. E nós te louvamos, Deus maravilhoso, porque nós cremos que agora esta força do Espírito está sendo derramada com toda a graça e está trazendo para todos, para todas, esta renovação espiritual. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por esta unção. Amém e amém. E glórias ao nosso Deus, que é maravilhoso. Amém. Tenha certeza, neste momento o Espírito Santo está transbordando, porque é a obra do poder de Deus para a sua vida. Com a intercessão da doce Virgem Maria e de São José, o Deus Todo-Poderoso incendeie o seu coração com fogo do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Que Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria!